Bom, a gente começou a nossa conversa falando do caso da Ana Hickman e da Nayara Azevedo, e ambas as situações, em ambos os casos, havia uma coisa em comum, tanto Ana quanto Nayara, porque eram os maridos que administravam os bens e o dinheiro e a carreira delas. Por exemplo, a Ana Hickman chegou a dizer que ela não sabe qual é o tamanho da dívida que ela tem. Em casos como esse, a vítima precisa arcar com as dívidas que são feitas em seu nome, mesmo que ela não seja responsável por aquela contração de dívida? O que vai acontecer nesses casos? Você vai ter que demonstrar que foi fruto de crime ou eventualmente de um ilícito, que a gente fala de um ilícito civil. E nesses casos, se isso restar comprovado, ela não arca com esse valor, ou se ela arcar com esse valor, ela tem direito a uma indenização por dano patrimonial e também por dano moral. Essa indenização ela pode conseguir tanto num juízo civil, que a gente fala, numa ação de reparação de dano, mas ela pode também obter o mínimo dessa indenização num processo criminal. Então, instaurou um processo, aqui, por exemplo, por estelionato. Na hora da sentença, o juiz vai fixar um valor mínimo de perdas e danos por materiais, assim, e por dano moral. O dano moral, em caso de violência doméstica, ele é presumido. A posição do Superior Tribunal de Justiça é: existe violência doméstica, tem dano moral indenizável, sempre. Quando você fala que é possível a indenização, acho que vale a pena a gente explicar para quem nos acompanha como é que se denuncia isso, como é que se cobra isso, como é que se consegue uma eventual indenização em casos assim. A gente tem duas possibilidades. A gente pode pensar que uma vítima procurou, por exemplo, o Ministério Público, a polícia e noticiou a existência de um crime e deu início ao processo para ver essa pessoa responsabilizada, ter pena. Nesse processo, se ele for condenado, o juiz pode fixar um valor de indenização pelos danos materiais e pelo dano moral. Ela também pode buscar, sem o processo criminal, essa indenização num juízo civil, numa ação de reparação de dano. Ou ela pode, se o juiz não fixar na justiça criminal o dano, ela pode usar a sentença de condenação e executar isso no juízo civil. Ou seja, só pedir para o juiz civil fixar o valor. Ele não vai discutir de novo se existiu ou não um crime.